Talvez eu poderia falar sobre Jacó, que pegando uma pedra fez dela um travesseiro. E quando ele dormiu, ele teve a visão e o sonho de anjos subindo e descendo os degraus. Só que toda a minha vida, desde criança, eu sempre imaginei que os anjos subiam para o céu voando e desciam voando. Só que a palavra de Deus vai dizer que os anjos sobem as escadas e descem as escadas. Aqui eu aprendo duas lições. Só há um caminho. Quem é o caminho, Carlos? É Ele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chegará ao Pai sem não ser por mim. Segunda lição que eu aprendo é que até os anjos respeitam os degraus da vida, e muitas das vezes nós desrespeitamos ou queremos pular fases da nossa vida. Pensei também em falar em Sadraque, Mesaque e Abidnego, que foram lançados na fornalha de fogo. Mas por que eles não morreram? Porque fogo não queima fogo. Pensei também em falar em José. José também considerado como um grande sonhador. José era considerado como sonhador. Só que eu sonho todos os dias, todas as noites. Nós sonhamos todas as noites, mas nem por isso somos considerados como sonhadores. O fato de sonhar não nos torna um sonhador, porque quando eu olho na história da Bíblia, eu vejo que José, ele sonhou apenas 2 vezes. Por quê? Não é o quanto você sonha, e sim o que você sonha. O fato de você sonhar todas as noites não te faz um sonhador. O que te faz um sonhador é o que você sonha e o que você faz com o sonho que você teve. Eu poderia falar de N profetas, quem sabe Daniel, quem sabe Isaías, muitos. Mas nessa manhã eu quero falar de alguém que é mais especial. Quero falar de uma pessoa que está no início, mas que também está no final, mas também está conosco nessa manhã. Quero falar de alguém que já se faz presente em nosso meio, meu amigo precioso Espírito Santo, e o seu poderoso batismo de fogo. Nós estamos no ano da unção, e nós primeiro precisamos conhecer a pessoa da unção e o que ela traz, o revestimento da unção. Amém? Aleluia. Façamos assim então a leitura. Livro de Efésios, capítulo 4, verso de número 6. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Primeiramente nós precisamos entender que Deus se manifesta numa única figura. Ele é uma única pessoa que se manifesta em 3 figuras diferentes, ou podemos dizer em 3 personalidades diferentes. Ministério do Pai, Deus sobre. Ministério do Filho, Deus por. Ministério do Espírito Santo, Deus em todos. O Pai está sobre todos, o Filho morreu por meio de todos, e o ministério do Espírito Santo é em todos. Quando nós entendemos que Deus se manifesta em 3 personalidades diferentes, nós podemos ver no Gênesis de capítulo de número 1, que a primeira pessoa a aparecer ali é a figura do Espírito Santo. Como assim, Carlos? Quando eu olho para Gênesis eu vejo, e criou Deus os céus e a terra. A palavra Deus ali, transliterada do hebraico, é Elohim, dando a ideia de ser os 3 atuando juntos, ou um falando em nome de todos. E logo mais nós vemos que o Espírito de Deus, veja, pronome próprio, pessoal. A primeira pessoa a aparecer na Bíblia é a figura, é a pessoa do Espírito Santo pairando sobre a face das águas. Mais à frente nós vemos em Gênesis capítulo 1, versículo de número 26, que vai dizer assim, e conforme eu falar os versículos, pode ir jogando aí na tela para a gente fazer a leitura. Vai dizer assim:
façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança, conforme a nossa semelhança. Veja, façamos o homem, façamos, plural, nossa, plural, imagem, singular, semelhança, singular. Aqui nós podemos ver que pode ser um falando em nome de todos, ou os três atuando juntos. Eles estão juntos, falando e fazendo uma figura que é a mesma, a nossa imagem. E no Antigo Testamento nós vemos que o Espírito Santo, ele descia sobre os profetas, não era sobre qualquer um, capacitando para uma missão e uma obra específica, e não era para sempre, era de forma temporária. Era de forma temporária. Já em João capítulo de número 14, verso de número 16, nós vamos ver que Jesus está dizendo assim: eu rogarei ao Pai, para que os envie outro Consolador. Eu não sei se isso daqui te alegra, eu não sei se isso daqui te impulsiona, eu não sei se isso daqui te enche de vigor, mas a promessa de Jesus foi: eu rogarei ao Pai, para que vos envie outro Consolador. Vamos lá, coloque aí na tela: o qual o mundo não pode receber, porque o mundo não o vê, o mundo não o conhece. O mundo não pode receber. Esse presente é uma dádiva somente para a igreja. Deus fala com a igreja através do Espírito Santo, e Deus fala com o mundo através da pessoa de Cristo. A forma de Deus falar com a igreja é diferente dele falar com o mundo, porque o mundo não conhece o Espírito Santo, o mundo não o vê. E Jesus vai dizer que Ele ficará conosco para sempre. Isso significa que quando eu e você for arrebatado, Ele ainda permanecerá conosco. Quando nós viemos aqui à frente, aceitamos a pessoa de Cristo, automaticamente o Espírito Santo de Deus passa a habitar em nós. Veja que é de forma automática a pessoa de Cristo, porque há uma diferença entre a pessoa do Espírito Santo e o batismo, o revestimento de poder. Quando você aceita Cristo, Ele passa a habitar. E aonde Ele passa a habitar, Carlos? Ele não passa a habitar na sua alma, Ele não passa a habitar na sua carne, Ele passa a habitar no seu espírito. A ideia aqui é: vocês são uma nova criatura. O seu espírito estava morto, mas a partir do momento em que você aceita Jesus, Ele desce e pousa sobre o seu espírito e reaviva. A ideia é nova criatura. Você pode olhar para alguém que está do seu lado e diga: você é nova criatura. Você é nova criatura. Você é nova criatura. E quando você recebe a pessoa de Cristo, você tem uma evidência. Assim como o batismo de fogo traz uma evidência, quando você recebe a pessoa de Cristo, você também tem uma evidência. E qual é essa evidência? Está descrita em Gálatas capítulo 5, verso de número 22. Gálatas capítulo 5, verso de número 22. Mas o fruto do Espírito é o amor, gozo, paz, longanimidade. Veja que quando você recebe a pessoa de Cristo, você tem a evidência do fruto. Perceba que a palavra aqui não é frutos, embora seja mais de um. E aí você pode pensar: tem 9 frutos, mas por que não é frutos e é fruto? Porque o Espírito Santo está gerando Jesus em nós. Veja, Ele desceu sobre Maria e gerou Jesus em Maria. Logo, o fruto do Espírito é Jesus Cristo sendo gerado.
Logo, quando Ele desce em nós, Ele gera a pessoa de Cristo. Paulo não está falando apenas de caráter, Paulo não está falando apenas de traços morais, Paulo está falando de uma pessoa sendo gerada dentro de nós. Quando você aceita Cristo, Ele pousa sobre o seu espírito e começa a gerar o fruto do Espírito. Já não vivo mais eu, mas o que, Carlos? Cristo vive em mim. Ele vai matar as suas carnes, Ele vai matar as suas vontades, Ele vai matar o seu ego, Ele vai matar a sua inveja, até que Cristo seja gerado. A pessoa do Espírito Santo te faz ser, e o poder do Espírito Santo te faz ter. Veja, são duas coisas diferentes, distintas. Quando nós recebemos a Ele, Ele nos faz ser, e quando nós recebemos o poder dEle, Ele nos faz ter. Ele nos capacita para uma obra, Ele nos reveste para uma missão, Ele nos transforma de dentro para fora. Veja que eu comecei dizendo assim, que em Gênesis 1, nós vamos ver a pessoa do Espírito Santo, e o que me chama a atenção é que o Espírito Santo estava pairando sobre as águas, e a palavra pairar ali é chocar. E o que é chocar? Chocar é a ideia de dar calor, fogo e vida, até que traga vida. A ideia de pairar ali é gerar um calor, uma luz, até que se torne vida. Então perceba que o Espírito Santo estava sobre a terra, Ele estava se movendo, estava presente e se movendo, Ele estava gerando a terra. E depois nós vemos que o Espírito Santo estava sobre Maria, gerando Jesus em Maria. E hoje o Espírito Santo está onde? Está em nós, gerando Jesus dentro de nós. Não, olhe para alguém que está do seu lado e diga assim: você carrega Jesus dentro de você. Você carrega Ele. Não, fale com mais autoridade: você carrega Ele. Você carrega Ele. Você carrega Ele. Você carrega Ele. Você carrega Jesus. A maior, isso daqui me choca, porque a maior estratégia de Jesus foi essa. Eu imagino o céu se reunindo e dizendo assim: eu tenho uma ideia. Eu fico imaginando Satanás. Ele jamais imaginaria que o Rei dos Seis passaria a habitar dentro de nós. Foi o checkmate de Deus. É como se Deus está dizendo assim: checkmate, você perdeu. Checkmate, você perdeu. Deus tinha os melhores lugares para habitar, mas Ele escolheu habitar num corpo de barro. Oh, Rabahas. Oh, se me anarraçou, que me anarraçou. Vamos lá, dá glória, dá glória, dá glória. Arabahaçou, se me anarabahacei, oramandarabachuri canarabarabachei, show rabarabachei, show rabahaçou, oh rabadarabash. A presença dEle está aqui. A presença dEle está aqui. Ai, adarracei. Que me andarabassuri canarabarraçou. Que me andarabarraçore canarabarraçou. Oh, Espírito. Olha só que interessante. Nós temos 9 virtudes, dando aí, simbolizando o fruto do Espírito. E nós também temos os 9 dons do Espírito, simbolizando o batismo de revestimento. Olha só que legal. 9 virtudes e 9 dons. 9 virtudes e 9 dons.
A virtude constrói o caráter de Cristo em você, e os dons você usa para a igreja. Se eu te perguntar hoje aqui, nessa manhã, quando é que os apóstolos receberam o Espírito Santo, você saberia dizer? Quando é que os apóstolos receberam o Espírito Santo? Quando é que os apóstolos receberam o Espírito Santo? Atos 2? Essa é a resposta mais óbvia, mas eu posso te chocar aqui? Não foi em Atos 2. Eles não receberam em Atos 2. Os apóstolos receberam muito antes de Atos 2. Ah, Carlos, agora você bugou minha mente. Prof. Coloca aí na tela para a gente fazer a leitura junto. João capítulo de número 20, versículo de número 22. João capítulo de número 20, versículo 22. Vou ler aqui na tela que já está. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: receba o Espírito Santo. Nós achamos que eles receberam em Atos 2, mas então o que eles receberam em Atos 2? Atos capítulo 1, versículo 8. O que eles receberam então em Atos 2? Atos capítulo 1, versículo 8. Aqui eles recebem a pessoa do Espírito. E em Atos eles recebem o que? Vamos lá? Eles recebem o que? Vir. Eles recebem o que? Vir. Recebereis virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e serei minha testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Perceba, eles já carregavam a presença e a pessoa do Espírito Santo, mas o que estava faltando era virtude, era poder, era unção, era unção, era unção. Ai, sabe de uma coisa? Nem Jesus quis que os seus apóstolos pregassem o Evangelho sem poder. Eles já carregavam a presença, eles já carregavam o estudo, eles já carregavam a palavra, eles já haviam milagres, já andavam com Jesus, mas Jesus não permitiu eles pregar sem revestimento. Ficai em Jerusalém, ficai em Jerusalém, ficai em Jerusalém, ficai em Jerusalém, até que o quê? Até que do alto sejais revestidos, 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 revestidos. quando eles receberam um revestimento de poder, há uma evidência. Veja,
A evidência que você recebe, o Espírito Santo é o fruto do Espírito. E a evidência que você recebe, o batismo de fogo, é o falar em línguas. Perceba que em toda a Bíblia, das 4 vezes que o Espírito Santo desceu, 3 vezes estão registrados a evidência do falar em línguas. Atos capítulo 2, receberam poder e passaram a falar em línguas, línguas como que de fogo. Atos capítulo 8, embora não esteja escrito que eles falaram em línguas, a Bíblia vai nos dizer que Simão Mago viu que o Espírito Santo podia ser dado, e a partir dali ele quis comprar esse dom. Então por que ele percebeu que o Espírito Santo era dado? Porque a evidência de línguas estava presente. Atos capítulo de número 10, nós vemos que o Espírito Santo desce e eles passam a falar em línguas. Atos capítulo 19, nós vemos novamente que Paulo coloca as mãos, eles recebem o Espírito Santo, e qual é a evidência? Eles passam a falar em línguas e a profetizar. Então não existe batismo de revestimento de poder sem o dom, sem o falar em línguas. A evidência que você foi revestido é falar em línguas. Só que o que muita gente confunde, vamos lá, quantos aqui são batizados com o Espírito Santo e oram em línguas? Quantos aqui não são e gostaria de ser e orar em línguas? Levanta a mão. Meu Deus. Não, é porque tem uma diferença. Tem aqueles que querem e tem aqueles que é tanto insignificante. Só que eu posso te falar uma coisa: enquanto você não for revestido, você não está apto para a obra de Deus. Fica em Jerusalém, não importa o tempo que for, mas seja revestido. As pessoas vão dizer que foi perca de tempo eles ficar 10 dias. Já tinham visto cego ver, já comiam da palavra, andaram com Jesus, mas mesmo assim não foram fazer o ministério sem antes ser revestido. Não importa o tempo que durar, que precisar, busque o revestimento. Então quando nós vemos que o Espírito Santo, ele deixa a evidência do falar em línguas, muitas pessoas acham que não são batizadas porque não tem variedade de línguas. Veja que, olha, Isaías vai profetizar, tem 2 profecias que ele faz. Isaías 44, ele vai profetizar o derramamento do Espírito Santo, e ele vai dizer assim, que a terra seca, porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Isaías está profetizando o batismo com o Espírito Santo. Só que como nós conseguimos, tendo desespero, tendo sede, para que o Senhor derrame o Espírito Santo sobre a terra seca? E ele vai dizer que nós precisamos nos desesperar para que nós possamos receber do alto do céu esse poderoso batismo de poder, esse revestimento de poder. Ele também vai dizer assim, Isaías capítulo 28, versículo de número 11. Isaías 28, 11. Vamos lá, me ajude, fale comigo. Pelo que por lábios estranhos e por outra língua falará a este povo. Em algumas versões vai estar assim, lábios trôpegos. A ideia aqui de lábios trôpegos é lábios gaguejantes. Então Isaías estava profetizando o batismo com o Espírito Santo, com a evidência do falar em línguas. Como assim, Carlos? Não entendi. A ideia aqui não é lábios, não é boca, é lábios trôpegos, é lábios gaguejantes, é mais ou menos assim, lá. Essa é a ideia que Isaías estava profetizando. Eu acho que ele teve a visão do
povo falando em línguas em Atos 2, porque há uma diferença entre as línguas e a variedade de línguas. Só aqui nós podemos dizer que muitos do que pensavam que não era batizado com o Espírito Santo porque não falava em línguas, são, porque já tem os lábios trôpegos, gaguejantes. Eu conheci pessoas que ficou durante um tempo e só depois ganhou a variedade de línguas, mas elas já eram batizadas, porque elas já tinham as línguas, porque primeiro vem o quebrantamento, segundo vem os lábios gaguejantes, e em terceiro lugar vem a variedade de línguas. É assim que o Espírito Santo faz. E então quando nós passamos a orar em línguas, nós estamos orando a vontade de Deus para com a nossa vida. Veja que um fato interessante é que em Atos dos Apóstolos capítulo 2, há 17 nações e 11 idiomas. Só que Pedro, ele não falava mais do que uma língua, ele só falava uma língua. E como Pedro pregou para 17 nações em 11 idiomas diferentes e todos eles entenderam, quando você ora em línguas, possa ser que uma mensagem está sendo pregada. Eles ouviram em línguas e cada um entendeu em seu idioma materno. Veja, esse dom é poderoso. Sem o falar em línguas nós não chegaríamos aqui nessa manhã. Sem o falar em línguas a igreja não estaria aqui hoje. Esse dom é poderoso. É por isso que o diabo quer tentar apagar de nosso meio. Mas há uma igreja revestida do poder do alto. Há uma igreja revestida do poder do alto. Há uma igreja revestida do poder do alto. 1 Coríntios capítulo de número 14, verso de número 18, Paulo vai dizer assim: dou graças a Deus. Olha só Paulo dizendo, queria eu chegar nesse nível, dou graças a Deus. Meu Deus, quem lê pode ser que acha que ele está arrogante, né? Dou graças a Deus, porque falo em línguas mais do que todos os outros. Só aqui prova que todos falavam em línguas. Não, porque tem um grupo de pessoas que quer dizer que eles falavam em idiomas, mas Paulo está dizendo, eu dou graças a Deus porque falo mais em línguas do que todos vocês. No capítulo de número 14, verso de número 2, Paulo vai dizer qual era a língua que ele falava, porque tem um grupo de pessoas que vai dizer assim: ah, mas Paulo ali está falando de idioma, não é língua estranha, porque Paulo era poliglota, falava 4 línguas, mas o capítulo 14 inteiro é sobre dons espirituais. Então é de uma negligência sem tamanha dizer que no verso 18 era idiomas, sendo que o próprio apóstolo Paulo vai dizer qual era a língua que ele falava. Vamos lá? Qual era a língua que Paulo falava? Uma língua estranha. Qual era a língua que Paulo falava? Uma língua que não fala aos homens. Qual era a língua que Paulo falava? Uma língua que só fala a Deus. Qual era a língua que Paulo falava? Uma língua que ninguém compreende. Qual era a língua que Paulo falava? Uma língua que fala em mistérios. Ah, meu Deus do céu! Ah, meu Deus do céu! Paulo mesmo descreveu qual era a língua que ele falava mais que os outros. Paulo disse qual era a língua que ele falava mais que os outros. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: hoje você vai sair encharcado de unção. Não, mais alto. Hoje você vai sair encharcado de unção. Hoje você vai sair encharcado de unção. Oh, rabadarraci, que me ondorou cotoromandaiace. Sinto uma unção pelo ar. Tudo que eu tenho eu vou entregar. Hoje derramarás teu espírito e teus filhos profetizarão. Vamos lá. Tudo que eu tenho eu vou entregar. Hoje derramarás teu espírito e teus filhos profetizarão.
Bíblia vai dizer que no tanque de Betesda, o anjo descia de tempos em tempos e agitava as águas. E quando o anjo agitava as águas, deixava um rastro de unção. A Bíblia vai falar que quem entrasse, quem tocasse na água primeiro, era curado. Isso significa que quando o anjo agitava as águas, ele deixava o rastro da unção nas águas. Perceba que a Bíblia não fala que tinha que tocar no anjo para ser curado. A Bíblia fala que tinha que tocar na água que o anjo tocou. Carlos, não estou convencido. Pedro, a Bíblia não vai dizer que Pedro precisava falar para pessoas, apenas falar para pessoas serem curadas. A Bíblia não vai dizer que Pedro apenas precisava tocar para pessoas serem curadas e libertas. A Bíblia não vai dizer que Pedro precisava estar em certo ambiente para pessoas serem curadas. A Bíblia diz que Pedro passava e aonde a sua sombra chegava, as pessoas eram curadas. Isso significa que a unção deixa rastro. A unção deixa rastro. Não, olhe para alguém que está do seu lado, diga assim: hoje você vai deixar um rastro de unção. Não, está muito fraco. Diga: hoje você vai deixar um rastro de unção. Carlos, não estou convencido. Profeta Eliseu morreu. A Bíblia fala que estava morto. Mas quando jogaram morto em cima dele, não, você não está aqui. Você não está aqui. Grita para alguém que está do seu lado: hoje você vai deixar um rastro de unção. Hoje você vai deixar um rastro de unção. Ele estava morto, mas quando jogaram o morto em cima dele, o morto revive, porque a unção estava nos ossos. Eu fico imaginando Herodes dizendo assim: manda prender a Pedro, porque quando Pedro fala, manda prender a boca, porque quando ele fala, algo acontece, uma língua estranha sai diferente, e alguma coisa acontece. Mas não somente prenda a boca dele, mas prenda as mãos, porque onde ele coloca as mãos, pessoas são curadas, pessoas são libertas. Mas também prenda os pés, porque onde ele pisa, a transformação chega. Só que Herodes não sabia que a unção de Pedro não estava limitada às mãos, não estava limitada aos pés, não estava limitada à boca. A unção estava na sombra. A unção estava na sombra. A unção estava na sombra. Carlos, ainda não estou convencido. Tu está muito incrédulo. Não estou convencido ainda. Apóstolo Paulo passava, deixava as vestes, deixava o lenço. E o que eles faziam com o lenço? Pegavam e colocavam sobre os enfermos. E aqui acontecia com os enfermos: eram curados. Colocavam sobre os endemoniados, e o que acontecia? Eram libertos. Isso significa que a unção está deixando rastro. Isso significa que hoje você vai sair daqui carregado de unção. Não, só quem quer unção, dá um glória a Deus. Quando você chegar na sua casa, você vai entrar diferente. Vão perguntar para ti: que cheiro é esse? Que perfume é esse que você comprou? Que perfume é esse? Comprou um perfume importado que não estão sabendo? É o rastro de unção. É o rastro de unção. Tu vai chegar no seu trabalho, tu vai colocar a mão e vai deixar um rastro de unção. Um rastro de unção. Um rastro de unção. Um rastro de unção. Oh.
Eu estou vendo pessoas agora, Deus derramando azeite quente sobre cabeças aqui. Agora eu preciso dizer uma coisa interessante e importante para a nossa geração. Qual é, Carlos? Tem se apagado, se chama palavra. Perceba que em Gênesis capítulo 1, o Espírito Santo de Deus estava presente. Estava presente e não estava parado. Estava presente e não estava parado. Estava presente e estava se movendo. Estava presente e estava se movendo. Duas lições que eu aprendo com esse texto. Não existe trevas o suficiente em que o Espírito Santo de Deus não possa se mover. Não, você chegou aqui dizendo: Senhor, mas a minha luta está grande. Senhor, mas meu marido não se converte. Senhor, mas meu filho está drogado. Não existe trevas o suficiente em que o Espírito Santo não possa se mover. Estou movendo, estou movendo, estou movendo, estou movendo, estou movendo. Estou presente e não estou parado. Estou presente e não estou parado. Estou presente e não estou parado. Estou presente e estou se movendo. Só que agora perceba: está presente, não está parado, está se movendo, mas algo acontece? Vamos lá, responda com inteligência. O Espírito de Deus, não estou falando de qualquer pessoa, estou falando do Espírito de Deus. Está presente, está se movendo, mas algo acontece? Algo acontece? Não. O Espírito Santo de Deus está presente, está se movendo, mas nada acontece. Está presente, está se movendo, mas não tem sol. Está presente, está se movendo, mas não tem estrela. Está presente, está se movendo, mas não tem fundamento. Está presente, está se movendo, mas não tem ordem. Está presente, está se movendo, mas não tem animais. Está presente, está se movendo e nada acontece. Por quê? Porque o princípio pelo qual Deus opera é o mesmo pelo qual Ele se move. E qual é o princípio que Deus opera? A palavra. Disse Deus: haja luz. Vou falar de novo. Disse Deus: haja luz. O princípio que Deus opera é a palavra. Sem palavra o Espírito Santo pode estar presente, pode acontecer uma efusão, podemos pular, gritar, glorificar, mas sem palavra não tem transformação. Sem palavra Ele não tem ordem para operar. Está presente, está se movendo, mas enquanto não tem palavra, nada acontece. Mas então disse Deus: haja luz, e houve luz. E assim você já sabe, todas as coisas foram criadas. Porque o princípio que Deus opera, vamos lá, repita: o princípio que Deus opera é o mesmo pelo qual Ele se move. Carlos, não estou convencido. Atos capítulo 10. Pedro, um homem cheio da unção, estava ministrando na casa de Cornélio, e no meio da mensagem o Espírito Santo desceu. Perceba, foi no meio da mensagem. E o Espírito foi derramado sobre todos os que estavam ali. Sem palavra não tem mover, porque palavra traz mover, mas mover não traz palavra. O que você precisa de palavra? Palavra, palavra, palavra. Carlos, mas eu não tenho fé para crer. Eu não acredito, eu não estou convicto ainda. Porque o que te falta não é falta de fé, e sim falta do livro, falta da palavra. Porque a palavra gera fé. A fé vem pelo ouvir a palavra. Não está te faltando fé, não. O que está te faltando é o livro. Come o livro, come o livro, come o livro, come o livro. Quando Deus vai dizer assim: haja luz, não teve um arcanjo dizendo amém, eu creio. Não, porque a fé vem pelo ouvir a palavra. E a fé só passa a existir quando a palavra é liberada. O que te falta não é falta de fé, é falta de palavra, é falta de Bíblia. Come o livro. Agora perceba que
o Espírito Santo é derramado. E há 3 maneiras de nós recebermos esse revestimento de poder, e aqui eu encerro. Número 1, oração e busca. Atos capítulo 2. Durante 10 dias eles oraram e buscaram insistentemente. Eu quero chamar as crianças a vir aqui à frente. Toda a ministração que eu faço, eu tenho orado pelas crianças. Chame as crianças que estiverem na salinha. Show de anassi. Chame todas as crianças. Calabarrassore canarabarracho. Calabarabarabache. Então nós temos número 1, oração e busca. Número 2, derramamento. Como assim derramamento? Foi o que aconteceu em Atos capítulo 10, quando Pedro estava na casa de Cornélio e ele estava pregando, e no meio da mensagem o Espírito Santo foi derramado. Veja, não houve oração, não houve busca, mas houve um derramamento. Quem dera o Espírito Santo de Deus seja derramado sobre nossas vidas hoje, nessa manhã. Quem dera Ele descer aqui. Quem dera Ele ser derramado hoje aqui. Número 3, imposição de mãos. A Bíblia vai dizer em Atos capítulo 8 que Pedro e João impunham as mãos e eles recebiam o Espírito Santo. A Bíblia também vai dizer em Atos capítulo 19 que quando Paulo impuser as mãos, eles recebiam o Espírito Santo. Eles recebiam através da imposição de mão. Então essa pergunta que tem sumido do nosso meio, pastor Igor, essa pergunta que tem que voltar para o nosso meio é: como eu consigo ser batizado com o Espírito Santo? Eu me lembro no início da minha conversão, com apenas 9 anos de idade, eu fui a primeira criança a se converter a Jesus Cristo. Ganhei a minha casa inteira a Jesus Cristo. Depois da minha casa, fui ganhando mais e mais vidas. E a pergunta que eu queria inicialmente era: como eu recebo esse poder? Sabe, essa pergunta tem que voltar em nosso meio. Nós temos que voltar a desejar essa presença. Nós precisamos voltar a anseiar por esse batismo. Nós precisamos voltar a esse batismo. Deus está falando aqui. Tinha a sua idade, eu perguntava para Deus: como eu faço para ser batizado com o Espírito Santo? Eu quero esse negócio. E veio em mim um derramamento e um quebrantamento. Só que quando vem essa vontade de chorar, não é uma dor que dói. Não é uma dor que dói, é uma dor que te traz alívio. Então, se você sentir vontade de chorar aqui, chore mesmo, se quebranta. E se vier algo em sua mente, uma língua diferente, coloque ela para fora. Coloque ela para fora.
Se vier algo diferente na sua mente, coloque para fora. Feche seus olhos e vamos louvar e vamos declarar. A igreja que ora em línguas de mãos estendidas. Essa unção chegou, já posso sentir. Vamos dar. Esse poder está sobre mim. Essa unção chegou, já posso sentir. E esse poder está sobre mim. A igreja orando em línguas agora. Orando em línguas agora. Ele